Hoje eu vou te dar algumas dicas para que tu seja um aluno nota 10 em 2024 e tudo que eu vou falar aqui serve tanto para quem tá na escola quanto quem tá estudando para vestibular ou até mesmo para quem tá na faculdade. E é claro que dependendo em qual dessas fases tu esteja, talvez tu precise adaptar algumas dessas dicas. Mas no geral, todas elas vão ser úteis para ti, independente de qual dessas fases tu está. Oi, meu nome é Mariana, tenho 19 anos, estou no terceiro período da Faculdade de Direito e aqui no meu canal eu falo sobre estudos, produtividade e organização, tudo para te ajudar a ser um estudante mais produtivo e ter mais organização na tua rotina. Então, sem enrolação, vamos começar o vídeo. A primeira dica, ela é básica e ela é fundamental, então presta atenção nisso aqui, é ter organização. E eu falo organização no geral, tanto com as tuas tarefas, com as coisas que tu tem para fazer, quanto organização no teu espaço físico mesmo. Então, por exemplo, quando tu vai estudar, mantenha o teu ambiente de estudo organizado. Antes de tu começar a estudar, tira ali uns 5 minutinhos, dá uma organizada aí no teu quarto ou onde tu estuda, organiza a tua escrivaninha, separa tudo que tu vai usar para estudar, para tu não ter que ficar parando o teu estudo para ir buscar alguma coisa, um livro, um caderno, alguma coisa assim. Então, antes de tu começar a estudar, já pega uma garrafinha de água, já deixa tudo pronto, tudo organizado, para que tu consiga focar só no estudo depois. Porque quando a gente estuda num ambiente bagunçado, tem estudos que provam isso. A gente fica mais disperso, fica mais difícil de conseguir manter o foco. Então, começa os teus estudos organizando o ambiente que tu vai estudar. Então isso é um ponto muito importante. Eu sei que às vezes fica difícil, porque às vezes tu tem que estudar numa casa barulhenta, com os teus irmãos lá gritando, tua mãe gritando com teus irmãos. Eu sei que às vezes essa parte fica um pouco difícil. Mas uma dica que eu tenho pra te dar sobre isso é, se tu puder, é claro, depende muito da rotina de cada um, mas se tu puder acordar um pouco mais cedo pra estudar, um pouco antes do que essas pessoas acordam, e depois ir dormir mais cedo pra compensar, eu te garanto que isso facilita muito a vida. E se tu puder sair para estudar em algum outro lugar, na biblioteca da faculdade, enfim, ou algum lugar desse tipo, também vai ajudar bastante. E sobre a organização com as tuas tarefas. Sempre anota tudo que tu tem para fazer. Ai, Mari, mas eu não tenho um planner, eu não tenho uma agenda. Tu provavelmente tem um bloco de notas no teu celular. Então, tu pode usar o bloco de notas ou tu pode simplesmente pegar um papel qualquer ou um post-it e anotar todas as tarefas que os teus professores passarem com a data de entrega. Eu tenho um post-it aqui na frente da minha escrivaninha onde eu deixo todas as minhas tarefas da faculdade. No momento ele tá vazio porque as minhas aulas ainda não começaram. E uma dica extra é que cola um post-it também na contracapa do teu caderno e aí na aula mesmo, quando o professor passar aquela tarefa, tu já anota ali naquele post-it pra não ter problema, pra tu não esquecer. Também não precisar ficar conferindo caderno por caderno pra ver se tem alguma tarefa, sabe? Eu faço isso desde o começo da faculdade, tem me ajudado muito, porque assim todas as minhas tarefas ficam reunidas num lugar só e eu não preciso ficar procurando em qual caderno que tá, se tem alguma coisa pra fazer, porque já tá tudo ali com as datas da entrega, então fica muito mais fácil. A segunda dica é faça anotações em sala. Eu sei que tem gente que não gosta de fazer anotação em sala, tem gente que fala, não, mas eu não consigo fazer anotação, eu tenho que ficar prestando 100% atenção no que o professor tá falando. E se contigo isso funciona melhor, ótimo. Só que se tu puder fazer anotações em sala, é muito bom. Porque o professor na explicação, ele vai falar mais coisa do que tá no material que ele passou. E isso se ele passou material, né? Porque tem professor que nem manda material. Então, se tu puder fazer anotações, faça. Porque ele sempre vai falar mais informações na explicação do que vai estar no livro, do que vai estar no material, no slide, enfim. Então assim tu vai garantir que o teu estudo vai ficar ainda mais completo. Porque às vezes ele passa um exemplo diferente, ou alguém menciona alguma coisa, enfim. Faça anotações, porque eu sei que vai te ajudar. Inclusive eu tenho muita dificuldade em ficar completamente focada no que o professor tá falando se eu não estiver fazendo anotação, sabe? Eu fico muito dispersa. Então fazer anotações foi a forma que eu encontrei também de me ajudar a manter o foco na aula, sabe? Porque o meu foco é muito frágil, então assim, qualquer coisinha me distrai e eu fico com muita dificuldade de prestar atenção no que o professor tá falando. Então se eu tô fazendo anotação enquanto ele fala, isso ajuda muito a manter o foco. Outra dica que também é sobre organização é organizar as tuas tarefas por ordem de prioridade. Então assim, se tu tem uma tarefa para entregar dia 20 e uma para entregar dia 8, tu anota a primeira do dia 8 e depois a do dia 20.
faz uma organização assim, pode ser num papel que tu usa pra estudar em casa, porque na faculdade vai ser difícil, né, que os professores passarem, tu vai anotando ali, nem sempre na ordem. Então quando chegar em casa, organiza lá por ordem de prioridade, por qual tarefa tu precisa começar, qual que tem o prazo mais curto, porque assim tu vai evitar que tu perca prazos, tu vai poder fazer os teus trabalhos com mais antecedência, vai conseguir te organizar melhor para não entregar nada atrasado ou não esquecer de algum trabalho. A dica número 4 é sobre revisão. Vou contar pra vocês como que eu faço a minha revisão. Eu não faço revisão de todas as matérias da faculdade, porque tem matéria que não é necessário. Tem matérias que nem prova a gente tem, então tu só precisa fazer trabalhos, e quando tu faz o trabalho, querendo ou não, aquilo ali já é uma revisão da matéria. Então, nesse caso, eu não faço revisão. Eu faço revisão quando eu acho que é necessário. Quando eu saio da aula com um ponto de interrogação gigante na minha cabeça, que eu não entendi nada, aí eu chego em casa e reviso aquele conteúdo. Mas se eu acho que não é necessário, eu não reviso. Mas eu reúno todo o meu foco para prestar atenção na aula, para evitar que eu precise fazer revisões. Por quê? Revisão toma bastante tempo. Talvez se tu tá na escola não é tanto assim, mas no meu caso eu tenho muitos trabalhos para fazer da faculdade. Logo eu vou ter que fazer estágio também. Então a gente precisa gerenciar muito bem o nosso tempo. E se não é necessário fazer uma revisão daquilo, se tu já faz vários trabalhos que servem como revisão, não tem necessidade. Então assim, quando tu vê que tu precisa revisar, quando tu vê que tu não entendeu muito bem a explicação e tal, tu acha necessário, revise. Até porque depois, quando chegar a hora da prova, tu vai ter que estudar muito mais, tu vai ter que revisar muito mais, porque teve aquelas partes do conteúdo que tu teve dificuldade. Então, fica aqui a minha dica pra vocês. Tenham sabedoria na hora de escolher o que vocês vão revisar e o que vocês não vão revisar, porque nem tudo é extremamente necessário que tu revise. E por fim, a última dica é mantenha o teu caderno organizado. Porque um caderno organizado vai facilitar muito os teus estudos, principalmente quando for estudar para prova ou quando for revisar a matéria. E para que tu tenha um caderno organizado, foca nesses pontos que eu vou falar aqui. Sempre colocar data para tu saber quando aquele conteúdo foi dado. Isso ajuda bastante, às vezes tu precisa encontrar alguma coisa, tu sabe que dia que foi passado aquele conteúdo, então sempre coloca data no teu caderno. É algo que eu faço desde sempre, desde a escola, mas eu sei que tem gente que não faz. Então sempre coloca data no teu caderno, confia em mim que tu vai ver que vai ser muito bom. Sempre coloque títulos que fiquem em destaque. Então quando o professor começar um conteúdo novo, faz um título destacado, sei lá, ocupa 2 linhas, escreve com uma letra diferente, escreve com uma cor diferente, mas destaque os títulos. Outra coisa que é importante destacar são pontos importantes do conteúdo, ou palavras-chave, algumas coisas desse tipo, sabe? Porque quando tu tá estudando, se tem algumas coisas que chamam a tua atenção, teu estudo vai ficar um pouco menos cansativo, vai ficar um pouco mais interessante estudar se tu tá com um caderno bonito organizado. E também vai ser mais fácil de tu identificar os pontos que são mais importantes no conteúdo. Porque quando a gente tá ali em sala de aula, a gente tá entendendo completamente o que tá ali na nossa anotação. Só que se a gente vai revisar aquele conteúdo umas 2 semanas depois, se tu não explicar muito bem o que tá ali, se tu não organizar a tua anotação, quando for revisar, tu já não vai estar com a memória tão fresca da aula e vai ficar um pouco mais difícil de tu entender o que tu escreveu ali se tu fizer uma anotação bagunçada, se tu não destacar os pontos importantes. Então, sempre destaque pontos importantes. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou dar a dica aqui pra vocês, vocês podem testar, é fazer os resumos por tópicos. E isso é uma coisa que me ajuda muito. Na sala de aula, eu escrevo o máximo possível. Porque assim, quanto mais informação eu conseguir anotar no meu caderno, melhor. Melhor vai ser o meu estudo, eu vou ter um estudo mais completo. Já nos meus resumos, que é só uma forma de eu revisar aquele conteúdo e reunir ali as minhas ideias de uma forma um pouco mais organizada para eu conseguir estudar melhor, de reescrever aquele conteúdo para organizar as minhas ideias. Então, quando eu vou fazer resumos, eu escrevo, gente, em poucas palavras. E com as palavras mais fáceis do mundo. Porque, principalmente no direito, tem muita palavra difícil, gente, muita palavra difícil. Inclusive, às vezes eu tenho que colocar o significado de algumas palavras do lado, porque na prova vai estar com aquela palavra, então eu preciso saber o que ela significa. Então, fique atento a esses detalhes. E é isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal se tu gosta desse tipo de conteúdo e quer receber mais vídeos como esse. E é isso aí, muito obrigada a quem assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima e tchau!